Olá! Levante Popular da Juventude faz ato em frente à sede da Prevent Senior em São Paulo. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto se manifesta em frente à mansão de Flávio Bolsonaro, contrapondo a compra da casa e o aumento da fome no Brasil. E mais, veja os detalhes sobre o caso Prevent Senior na CPI da Covid com o infectologista Gerson Salvador. Eu te convido a continuar aqui com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Bom, e nesta quinta-feira, dia 30, o Levante Popular da Juventude foi à sede da empresa Prevent Senior em São Paulo para protestar contra as denúncias feitas durante a CPI da Covid. Já ultrapassamos a marca de 600 mil mortes e, diante disso, um dossiê de médicos da empresa privada e operadoras de saúde denunciaram atuações ilegais durante o tratamento de pacientes diagnosticados com a doença. Entre as acusações, prescrição de medicamentos ineficazes, ameaças a médicos e alteração do motivo real do registro do óbito desses pacientes estão entre os absurdos. Essa empresa é responsável de medicamentos ineficazes contra a doença. Pior que isso, ela se utilizava desses medicamentos para cuidar de seus pacientes, sem avisar a família desses pacientes. Essa empresa também falsificava os atestados de óbito dos pacientes, fingia que esses tratamentos eram eficazes. Tudo isso combinada em aliança com o governo genocida de Bolsonaro, que desde o início da pandemia acreditou em cloroquina, acreditou em ivermectina e que hoje o resultado disso são 600 mil brasileiros e brasileiras mortos por coronavírus. Por isso estamos aqui para denunciar esse genocídio anunciado, dizer que esse governo e os empresários da saúde não terão um minuto de paz. Fora Bolsonaro! A Prevent mata e chamará de idiota! 1000 dias de descaso, 1000 dias da falta de políticas públicas a favor dos mais pobres. 1000 dias de prioridades governamentais voltadas a empresários e ricos no Brasil. Bolsonaro completa 1000 dias de governo e eu poderia citar aqui uma série de temas que favorecem empresários e deixam o povo brasileiro desassistido. Enquanto a população está carente do básico e passa fome, o presidente prioriza cumprir uma agenda que comemora o período, ao invés de priorizar pautas urgentes, como, por exemplo, a falta de renda, emprego e moradia. Carolina Batailler faz um breve recorte para mostrar como estamos diante desses 1000 dias de governo Bolsonaro. Nacional. O desemprego, que atinge 14 milhões de brasileiros, é uma das marcas do governo Bolsonaro. Após 1000 dias de mandato, é possível afirmar que Bolsonaro governa para poucos, deixando a maioria da população brasileira desassistida nas mais diversas áreas, como comenta a analista política Augusta Teixeira. E com a pandemia, a gente vê que hoje a CPI mostrou que havia o interesse do Ministério da Economia em não fechar, para ver se continuava melhorando a economia. E, bem, é isso que a gente está tendo aí. A gente está vendo esse reflexo de uma falta de gestão na pandemia, um reflexo com relações internacionais também muito comprometidas. Foram 1000 dias muito difíceis também para a classe trabalhadora, já que estava sempre em pauta a questão do desmonte, a direitos trabalhistas, e a gente está vendo também a reforma administrativa que está tentando passar, com vários problemas. Um dos setores bastante afetados pela má gestão de Bolsonaro é o da cultura. Rafael Maia é ator e trabalha com arte há mais de 10 anos. Para ele, o fim do Ministério da Cultura representa o descaso com o segmento. O Ministério da Cultura já foi suprimido e unido ao Ministério do Turismo, sendo que são duas pastas que já têm as suas altas demandas e questões diferentes. O governo Bolsonaro é um desastre como administração. Não tem valorização do ser humano, não tem um olhar para as questões sociais, a diversidade não é acolhida, a cultura e a arte, então, fica menosprezada.
De acordo com Augusta Teixeira, mesmo entre os empresários que formam o setor mais favorecido pelo governo Bolsonaro, há insatisfação. Bom, e mais um ato de indignação foi realizado nesta quinta, dia 30. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, protestaram em frente à mansão do senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro. A manifestação para chamar a atenção do aumento da fome no país contrapõe a compra do senador à mansão localizada numa área nobre de Brasília, avaliada em 6 milhões de reais. Uma pesquisa realizada pelo Poder Data mostra que 36% dos brasileiros já passaram fome ou têm comido menos durante a pandemia. O número equivale a 14,9 milhões de pessoas. Enquanto a pandemia segue em curso e já atingiu 600 mil mortes, a falta de emprego, renda, a volta da fome, o aumento da violência e o crescimento de famílias em situação de rua, o brasileiro ainda tem que lidar com as denúncias feitas durante a CPI da Covid. Diretores da empresa Prevent Senior pressionavam médicos a prescrever medicamentos ineficazes no tratamento da doença. A empresa ainda orientava a redução do fluxo dos respiradores de oxigênio dos pacientes em terapia intensiva. A morte de cada um deles significava espaço de UTI para outros doentes. Gerson Salvador, infectologista, entrevistado por Afonso Bezerra, fala sobre as denúncias e a gravidade das acusações. Entrevista Central. Olá! A entrevista central de hoje recebe o infectologista Gerson Salvador. O nosso assunto são as revelações recentes da CPI da Covid sobre as ilegalidades cometidas pela operadora Prevent Senior. Bem-vindo, Dr. Gerson. Olá, é um prazer conversar com toda a audiência da Central do Brasil. Dr. Gerson, foi denunciado também por meio de um dossiê que a Prevent Senior operou um protocolo de tratamento precoce sem os pacientes terem conhecimento. Qual foi o risco desta operação e quais ilegalidades que a Prevent Senior cometeu nesta iniciativa? Não existe projeto de pesquisa que não seja aprovado por comissão de ética nos termos da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, o próprio diretor da Prevent Senior, ele fala que não teve aval nem de comissão de ética e muito menos da CONEP para conduzir o seu estudo. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, é muito claro que as pessoas devem dar consentimento, devem saber que estão participando de um procedimento experimental. A segunda questão é que eles tratavam pessoas, muitas vezes, mesmo sem um diagnóstico confirmado, e recebendo cloroquina, hidroxicloroquina, que são medicamentos para malária, que eventualmente pode ser usados no tratamento de lúpus, mas de nenhuma doença viral. A ivermectina, que é um medicamento para vermes e parasitas, né, que acabou sendo usado também como um tratamento. A azitromicina, que é antibiótico. Então, são medicamentos que não têm nenhuma função, não têm nenhuma atividade e não mudam a evolução da Covid-19. Nesse caso, qual deveria ser o papel do Conselho Federal de Medicina nestas ações da Prevent Senior? Deveria ser um posicionamento geral para orientar os médicos do Brasil. O Código de Ética Médica, ele sacramenta uma posição de que o médico só pode prescrever medicamentos com respaldo científico. Isso já está embasado no nosso próprio Código de Ética Médica, não precisava inventar nenhuma normativa. E eu vou lembrar que, alguns anos atrás, quando houve muita propaganda em torno da fosfetanolamina, aliás, o Bolsonaro era deputado federal e ele era um propagandista da fosfetanolamina, que eles diziam que curaria o câncer, né? Seria a pílula que curaria o câncer de maneira genérica. O CFM se posicionou contra e falou para os médicos não prescreverem. E agora, de uma maneira muito semelhante, existe toda uma propaganda em torno de determinados medicamentos, ele fala que fica por conta da autonomia do médico decidir, sendo que o médico também trabalha dentro de uma estrutura, e no caso dessas empresas, como a Prevent Senior, há muitas denúncias nesse sentido, os médicos não tinham autonomia, os kits já vinham fechados. Há informações apuradas pela CPI de que a Prevent Senior estava articulada com o governo federal e com o chamado gabinete paralelo. Para além de uma propaganda bolsonarista, qual era o objetivo por trás dessa suposta parceria? Tem diversos elementos que defendiam uma tese. A tese é que o vírus só causaria morte ou doenças mais graves em pessoas já muito idosas, que não teriam possibilidade de sobreviver.
que seria inevitável que elas adoecessem e eventualmente morressem, né? O próprio Bolsonaro, quando foi exposto a essa questão, disse, e daí? Disse que não era coveiro e que não era com ele, né? E que essa disseminação do vírus rápida no território brasileiro geraria a chamada imunidade de rebanho, o vírus pararia de circular e o Brasil rapidamente retomaria a economia. Uma tese absurda, sem lastro científico, sem lastro em nenhum outro país do mundo, né? Eles inventaram e, a partir dessa articulação, acabaram divulgando essas teses. Então, basicamente, as pessoas poderiam circular, se contraísse o coronavírus, tomariam um medicamento que as curaria e só morreriam pessoas que morreriam de qualquer jeito. Essa era a tese deles. Doutor Gerson, como é que o senhor tem avaliado o desempenho da CPI na apuração da questão do tratamento paliativo? A primeira coisa que a gente precisa destacar é que cuidado paliativo não é eutanásia, né? Então, houve uma confusão na fala do senador Otto Alencar, fazendo uma indistinção entre cuidados paliativos e eutanásia. Cuidados paliativos, eles visam melhorar a qualidade de vida para pessoas com doenças graves, potencialmente letais. A gente, muitas vezes, precisa começar cuidados paliativos precocemente, mesmo quando uma pessoa não está numa situação de final de vida, né? Então, cuidado paliativo não é apenas para pessoas que estão já no final das suas vidas, são para pessoas com doenças graves, potencialmente fatais. Então, os cuidados paliativos são muito importantes. Eutanásia é outra coisa, não existe eutanásia no Brasil. Eutanásia ela é feita a partir de uma vontade deliberada de uma pessoa que tem uma condição de saúde, não quer continuar vivendo e ela vai ser assistida nesse sentido. Então, é um ato de vontade da pessoa, e no Brasil é crime, não existe eutanásia regulamentada no Brasil. Como é que o senhor tem avaliado, no geral, o trabalho dos senadores na CPI da Covid? Essa CPI é muito importante, né? Eu acho que ela é muito relevante. Ela trouxe para o conhecimento público, por exemplo, né, que as pessoas que estavam acusando os gestores municipais, estaduais, de desviarem dinheiro do SUS, estavam desviando dinheiro para compra superfaturada de vacina, né? E que eles desqualificavam as vacinas, por exemplo, da Pfizer, a vacina Coronavac. Havia sempre uma questão e eles estavam interessados em fazer lobby para outras empresas, para lucrar com a morte do povo e a partir do próprio dinheiro público, né? Então, a CPI ela mostrou para a população que a tese da chamada imunidade de rebanho foi uma falácia inventada e que conseguiu disseminar o vírus na sociedade, dentro da comunidade em geral, no país como um todo, e acabou resultando nesses quase 600 mil mortos confirmados. Bom, agora vamos de informação boa. Um artista paulista, radicado em Belo Horizonte há 10 anos, decidiu colocar as memórias de sua infância na favela da Arapuã, em São Paulo, os registros visuais de barracos construídos com materiais reaproveitados. Fero coloca em suas obras temas sobre moradia, população em situação de rua, a banalização da vida e provoca reflexão a partir de sua arte representada em grafite. A Expo 97 já está disponível para o público e é ele quem nos faz o convite. Parada Cultural. Vim aqui fazer um convite para uma exposição online que eu coloquei a semana passada, que a gente inaugurou semana passada. É uma exposição que carrega 17 obras. Nessa exposição eu conto um pouco da minha história através de diorama, de maquete, tudo misturado com pintura e tem muito grafite também. E é uma exposição que está bem interessante. Então eu venho aqui fazer o convite para todos vocês. Espero que vocês gostem. E é isso. Muito obrigado. Valeu! Bom, a exposição é gratuita e ficará disponível até o dia 23 de outubro. O programa Central do Brasil de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero amanhã. Até lá! Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.